Você já parou para pensar? E se a Torre Eiffel, o símbolo máximo da França, não tivesse sido criada como uma simples obra de arte ou como um marco arquitetônico da modernidade? E se aquela estrutura metálica gigantesca que domina o horizonte de Paris tivesse um propósito muito mais sombrio e tecnológico? E se, na verdade, ela tivesse sido concebida como uma antena colossal, capaz de transmitir energia, controlar informações ou até mesmo influenciar pessoas? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar em uma teoria que mistura história, conspiração e mistério. E se a Torre Eiffel não fosse uma obra de arte, mas uma antena? E antes de começarmos essa investigação, já aproveita para se inscrever aqui no canal Café Tuga. Deixe o seu like misterioso e compartilhar esse vídeo com seus amigos que adoram mistérios, meu caro. Assim, você ajuda o canal Café Tuga a crescer e garante que a nossa comunidade continue explorando os segredos mais incríveis do mundo. A Torre Eiffel foi inaugurada em 1889 para a Exposição Universal de Paris. Projetada por Gustave Eiffel, foi inicialmente alvo de críticas. Muitos artistas e intelectuais franceses a chamavam de monstro de ferro, algo feio e sem sentido. Hoje, ironicamente, ela é o cartão postal mais famoso do país. Mas a pergunta que fica é: por que alguém construiria uma estrutura de ferro com mais de 300 metros de altura no coração de Paris? Em uma época em que a tecnologia da engenharia ainda era limitada? A explicação oficial, um símbolo de inovação e modernidade. Mas para muitos, isso soa simples demais. Se você observar bem a estrutura da Torre Eiffel, vai notar algo curioso. Ela não se parece com nenhum monumento artístico da época. Enquanto catedrais góticas, arcos triunfais e esculturas dominavam a paisagem, a Torre Eiffel parecia funcional, como se tivesse sido feita para cumprir uma tarefa não apenas para enfeitar Paris. E sabe o que mais lembra o seu formato? Uma antena. Sim, a torre se ergue como uma enorme estrutura metálica cônica, muito similar ao que hoje conhecemos como antenas de radiotransmissão. Pouca gente sabe, mas Gustave Eiffel não era apenas engenheiro. Ele tinha enorme interesse por ciência e tecnologia. Após a exposição, Eiffel financiou pesquisas com cientistas que estudavam transmissões de rádio, e a torre foi usada, ainda no final do século XIX, como uma antena para experimentos de telegrafia sem fio. Ou seja, a teoria não é tão absurda. Desde os primeiros anos, a Torre Eiffel já foi usada como transmissor. Agora imagine, e se Eiffel nunca tivesse construído a torre como arte? E se a obra toda fosse um disfarce perfeito para erguer uma antena gigantesca no coração da Europa, sem que a população desconfiasse? Um monumento de beleza, mas com o objetivo de controle, comunicação e poder tecnológico. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Torre Eiffel foi essencial como estação de rádio. Ela interceptava mensagens inimigas, transmitia informações estratégicas e ajudava os franceses a coordenar tropas. Sem a torre, muitas batalhas poderiam ter tido desfechos diferentes. Agora, pense comigo. Isso foi apenas aproveitamento de uma obra existente. Ou esse era o verdadeiro objetivo desde sempre? Defende-se que a Torre Eiffel poderia ter sido pensada como parte de um projeto ainda mais ambicioso. A transmissão de energia sem fios, algo que Nikola Tesla também pesquisava na mesma época. Imagine Paris inteira iluminada, não por fios, mas por um campo de energia transmitido do alto da torre. Seria possível? Talvez, mas o que sabemos é que a ideia de Eiffel e Tesla se cruzam em pontos bem intrigantes. Outra teoria assustadora. A torre poderia ter funcionado não só para comunicação, mas também para influência mental. Alguns estudiosos acreditam que certas frequências podem alterar o humor, o comportamento e até a tomada de decisões das pessoas. Se a Torre Eiffel fosse uma antena, será que poderia ter sido usada como ferramenta de manipulação social em larga escala? Repare que a Torre Eiffel também se tornou um símbolo universal de Paris. Se fosse apenas arte, tudo bem. Mas se fosse tecnologia disfarçada, aí a genialidade seria ainda maior. O mundo inteiro celebrando, fotografando e admirando. Uma gigantesca antena de controle. Até hoje, a torre continua equipada com antenas de rádio e televisão. Ela é, de fato, um ponto central de transmissões em Paris,
Ou seja, a explicação oficial de arte já não se sustenta completamente. É um monumento? Sim, mas também é uma estação tecnológica. E aqui fica a pergunta: será que ela sempre foi isso? Existem relatos de que Tesla teria tido contato indireto com engenheiros europeus e que parte de suas ideias poderiam ter inspirado projetos como a Torre Eiffel. É claro que oficialmente isso nunca foi comprovado, mas a coincidência é forte demais. Um inventor tentando transmitir energia sem fios. E na mesma época, uma torre de ferro gigantesca é erguida em Paris. Então, o que você acha, meu caro? Será que a Torre Eiffel é apenas um monumento de ferro que virou símbolo de Paris? Ou será que desde o início ela foi planejada como uma antena gigante, feita para transmitir sinais, energia ou até manipular pessoas? Esse é o tipo de mistério que nunca terá resposta definitiva. Mas uma coisa é certa: a próxima vez que você olhar para a Torre Eiffel, talvez não a veja apenas como uma obra de arte. Antes de encerrar, eu quero te convidar para participar dessa discussão. O que você acredita? Deixe seu comentário cabuloso, deixe seu like misterioso nesse vídeo e compartilhe com seus amigos que adoram teorias misteriosas. Segue o link na bio. E claro, se inscreva no canal Café Tuga, porque aqui nós exploramos os segredos mais ocultos da história e da humanidade. Até o próximo mistério.